Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre o problema que o Lula está criando para o Brasil, até com um artigo que ele escreveu nas revistas aí no mundo todo. Vocês sabem, a gente já falou em outros vídeos, que o Lula está querendo se posicionar como o grande anti-Trump. Não porque vamos nos unir para brigar contra o Trump, contra as Big Techs e não sei o que lá. Ele acha que está movendo um movimento de milhares de pessoas e coisa e tal, mas na verdade ele tem só apoio em pequenas bolhas, e mesmo na bolha da esquerda tem um monte de gente com medo agora de ser associado ao Brasil, porque ficou estranho. Ficou exposto para todo mundo a forma como o Brasil tem tratado o Bolsonaro. O pessoal chamou atenção para isso. Ninguém gosta do Trump no mundo, não vou enganar vocês não, tá? O pessoal na Europa não gosta do Trump, na América Latina não gosta do Trump, e a verdade é essa. Mas todo mundo sabe que o Trump levantou um ponto verdadeiro, a questão do tratamento ao Bolsonaro aqui no Brasil. Não teve golpe nenhum, gente. O Bolsonaro começou a fazer a transição assim que ele perdeu a eleição. Que diabo de golpe é esse que esse pessoal inventou? É o pessoal do PSDB preocupado com a volta de Bolsonaro. Sabem que o Lula é uma tragédia, sabem que Bolsonaro vai voltar, e eles querem achar alguém da intermediário que não seja o Bolsonaro nem o Lula. A culpa dessa crise é da isentosfera. Pois bem, o Lula, nesse meio tempo, está criando esse artigo tentando dizer que não sei o que lá, só que o artigo poupou a Rússia e a China, criticou os Estados Unidos ali no Irã, na faixa de Gaza, mas não falou nada da invasão da Rússia na Ucrânia, não falou nada das arbitrariedades da China no Tibete com os Uyghurs, as ameaças da China contra Taiwan. Ou seja, ficou claro para todo mundo que essa tal soberania, entre aspas, do Lula é, na verdade, submissão à China e à Rússia. É isso que o Lula está vendendo. Ele não está vendendo soberania de verdade. Ele está vendendo submissão do Brasil para a Rússia e para a China. Vamos entender esse caso aqui, porque, na verdade, isso já está acontecendo. O que o Lula está fazendo já é dar recado do Putin, tá? Já é isso, nós já somos submissos à Rússia neste momento. O Lula já está dando recado para o Putin neste momento. E isso vai levar a gente para um buraco enorme no final das contas. Essa notícia foi sugerida por Nippon Ancap, Dedo Mindinho renegado pelo Lula e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, a gente falou sobre essa carta do Lula, aqui, eu tenho um artigo do Lula aqui, cadê o artigo? Acho que está aqui a íntegra do artigo aqui. É um artigo grande, que ele fala que, não, que o ano de 2025 deveria ser um momento de celebração das 8 décadas da existência da ONU, mas vai entrar para a história como o ano em que a ordem internacional desmoronou. E, de fato, porque a ONU não serve mais para nada. Nisso aqui eu concordei com o Lula. As rachaduras já estavam visíveis e não sei o que lá, não sei o que lá, mas aí ele começa a criticar aqui, ó, o colapso financeiro de 2008 evidenciou o fracasso da globalização neoliberal. Ele quer torrar dinheiro, meu amigo. A visão do Lula é que esse negócio de compra e venda, de negócio, de livre comércio, isso não funciona. Tem que ser governo grande. União Soviética, vamos fazer uma grande União Soviética no mundo todo, né? Parece que ele não sabe o que aconteceu em 89, né? A impressão é essa, né? O colapso financeiro de 2008 evidenciou o fracasso da globalização neoliberal. Lula, você lembrou de falar que o colapso da União Soviética em 1989 evidenciou que o comunismo não funciona? Porque eu vou te dar uma dica. A crise de 2008 foi feia, realmente, um monte de gente perdeu dinheiro. Mas a verdade é que meio que não mudou nada no mundo, tá? Tudo continuou funcionando. Assim, foi uma crise, é verdade, muita gente perdeu dinheiro, mas os estados continuaram funcionando, as empresas continuaram funcionando, muito diferente da queda da União Soviética em 1989. Ali, meu amigo, acabou a União Soviética inteira, o governo desmanchou. Por que o Putin cresceu tanto naquela época? Porque o Putin era o chefe do porto de São Petersburgo naquela época, e como não tinha mais governo, não tinha mais ninguém com governo, e o pessoal queria vender coisa, que vender quinquilharia para o Ocidente, ele começou a assinar da mão dele ordem de venda. Então ele começou a crescer por conta disso. Ele ajudava os mafiosos que queriam vender armas russas e qualquer coisa que tivesse na Rússia para poder conseguir algum dinheiro, né? O rublo não valia mais nada, então o pessoal precisava de dólar. E aí começaram a querer vender, e precisava de, como o navio está na Europa, precisava passar pelos portos da Europa, precisava ter um conhecimento assinado pelo governo russo. Só que não tinha mais governo russo, acabou, não tinha mais ninguém. Aí o Putin começou a assinar as ordens da mão dele lá e funcionou, e é por isso que a gente tem essa tragédia que a gente está hoje, né?
Ou seja, a crise de 2008 não evidenciou falha nenhuma. A crise de 2008 foi uma crise séria do capitalismo, sim, mas a de 89, essa evidenciou a falha do comunismo, né? Aí tá falando aqui que aprofundou desigualdades e coisa e tal. Nada aprofunda mais desigualdades que o comunismo, Lula. Nada. Enfim, aí começa a falar aqui, e depois ele começa aqui, ó. Os países ricos são os maiores responsáveis por emissão de carbono. Aí começa a choradeira de não sei o que lá, né? E aí ele critica a questão da invasão da faixa de Gaza, que como é que pode na faixa de Gaza os Estados Unidos atacar o Irã, e não sei o que lá, critica... Aqui, ó, tá aqui, ó. Incapacidade de superar diferenças fomenta nova escalada de violência no Oriente Médio, cujo capítulo mais recente inclui o ataque ao Irã. E peraí, e o ataque da faixa de Gaza contra Israel, os 1.200 mortos e os outros tantos sequestrados pelo Hamas, o que acontece? E a invasão da Ucrânia, Lula, cadê? Ou seja, o Lula me faz um artigo aqui que ele queria se posar como líder, né? Não porque eu vou liderar o pessoal que quer brigar com o Trump, não sei o que lá e coisa e tal. Ele não está percebendo o grau, como está sendo percebido pelas outras pessoas, porque ele está na bolhazinha dele, a bolhazinha dele é só o pessoal da esquerda, só de reforço ali, só o pessoal dizendo, é isso aí, Lula, vai lá, Lula, bate no Trump, Lula, vai lá, Lula, bate no Trump, Lula. Eu quero só ver onde é que vai parar isso, meu amigo. Porque o final é o seguinte, o pessoal está percebendo que ele criticou a ordem global, mas poupou a Rússia e poupou a China também, não falou nada mal da China. A China é a grande poluidora, ele falou da poluição dos Estados Unidos e da Europa, mas é a China que é a grande poluidora, e a Rússia, que também polui pra caramba no final das contas. Cadê a crítica a eles, Lula? Ou seja, o que evidenciou essa cartinha do Lula? Que ele não está lutando por soberania, coisa nenhuma. Ele quer jogar o Brasil na Rússia e na China. Mais do que isso. A impressão que dá é que ele já está fazendo ordem do Putin e do Xi Jinping. No momento que o Lula falou sobre moeda do BRICS, o que ele está fazendo aqui? Ele está tentando emplacar um discurso que é um discurso do Putin. A pessoa mais beneficiada por uma eventual moeda dos BRICS é o Putin, porque o Putin hoje não consegue acesso aos mercados internacionais porque ele está sancionado pelo Ocidente por ter invadido a Ucrânia. O Lula não criticou em nada a invasão da Ucrânia, não falou nada da invasão da Ucrânia, e é o cara que está vendendo essa história de moeda dos BRICS para beneficiar o Putin. Ou seja, na verdade o que está acontecendo agora é que a gente já perdeu a nossa soberania. Esse pessoal que fala soberania, 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 a gente já está vendido para a Rússia. O Lula já é agente russo, né? Aqui, ó, o Lula falou em artigo que de 8 países, ele publicou esse artigo em 8 países, achando que ia ter resposta de um monte de gente. Ninguém falou nada, meu amigo. Aqui, ó, empurram tarifas para uma espiral de preços altos e estagnação. Eu concordo que tarifa é uma coisa muito ruim. Eu sempre falo isso, sempre critiquei o Trump pelas tarifas dele, acho que é uma coisa muito ruim, acho que não deveria ter tarifa, mas o problema é o seguinte, né? É o instrumento que o Trump está usando para evitar a coação. No caso do Brasil é muito claro isso. Eu critico as tarifas do Trump contra a Europa, contra o México, contra o Canadá, porque não tem nada que ele queira exigir desse pessoal. Aqui no Brasil tem razão a tarifa dele. Na Rússia tem razão também, porque de fato o governo russo está invadindo um outro país. Tem razão ter tarifa por lá. Tem razão ter sanções para lá, né? Ou seja, o Lula, ao poupar a Rússia, deixa claro o alinhamento dele. É aí que eu falo para vocês, esse que é o problema. O Lula tá achando que é o rei da cocada porque o Lula não dá importância para a Ucrânia. Ele simplesmente não se importa. Ele acha que é um negócio, um detalhe. Aliás, muitos brasileiros têm esse problema. Acham que é um detalhe isso. Não é, principalmente para o pessoal na Europa, é uma coisa muito importante. É a invasão de um país soberano por outro país soberano. É a primeira vez que isso acontece desde a Segunda Guerra Mundial. É um negócio extremamente sério. Toda vez que isso aconteceu, levou ao caos na Europa. Aí, o pessoal falando aqui, ó, repercussão internacional. Os jornais falaram sobre o caso e não sei o que lá. Não teve tanta repercussão assim não, tá? Eu mostrei para vocês aqui. Falaram na segunda página, na terceira página, mas falaram evidentemente sobre isso. Aí, olha só o que o pessoal fala aqui, ó. Silêncio dos aliados. Após o anúncio do Trump, o silêncio predominou entre as lideranças internacionais aliadas ao Lula, inclusive por parte dos BRICS. Ninguém falou nada. Só a China emitiu uma notinha, e mesmo assim uma notinha bem fraquinha, sem nada. Ninguém mais falou nada. E mais do que isso, teve o caso da eleição da OEA, que eu falei no outro vídeo ontem. A eleição da OEA, o Brasil perdeu de muito, exatamente porque ninguém queria se associar mais ao Brasil, meu amigo. Tá todo mundo preocupado.
Durante a cúpula dos BRICS é que isso incomodou o Trump, não sei o que lá, a questão do ataque ao dólar, né? Que, de novo, o Lula está fazendo isso a mando do Putin. O Lula é o boneco de ventríloco do Putin. Aqui, ó. Mas nem as lideranças dos países que fazem parte do bloco saíram em defesa do Brasil. O professor de Relações Internacionais, fulano de tal aqui, explicou que, de maneira geral, os países que são alvos dos tributos do republicano priorizam resolver a própria situação. Eu falei para vocês, está todo mundo preocupado em resolver o próprio problema com o Trump. Eu vou criar outro problema para defender o Lula? O Lula que se defenda lá, meu amigo. Boa sorte aí, Lula. Não vou defender você, não. E não é só isso. Como eu falei para vocês, o fato de que o Lula está dando pouca importância para a Ucrânia, está cagando para a Europa, só quer ajuda da Europa, não quer ajudar a Europa, agora vai cobrar o preço para ele, né? Ou seja, a Europa também não tem tanto interesse assim em salvar o Brasil no final das contas. Não me entenda mal. Tem muita gente na Europa que não gosta do Trump, muita gente que quer brigar com o Trump, que acha que o Lula falou super certo e coisa e tal, mas no final das contas, esse pessoal não quer se ligar com o Lula não, porque até eles percebem que o Lula está do lado errado da história. O Lula está repetindo, com essa tentativa de fazer uma grande posição global, está repetindo o acordo Turquia-Irã-Brasil de 2008. Você sabe o que é isso? Pois é, o Brasil tentou resolver o problema da faixa de Gaza, cara. O Brasil foi lá, conseguiu engrupir o Erdogan, o Lula com o Erdogan, fizeram um acordo com o Ahmadinejad e coisa e tal, para resolver o problema do Irã e do Oriente Médio e coisa e tal. Você sabe o resultado disso, né? Lógico que não deu resultado nenhum, né? Evidentemente, né? Foi uma palhaçada enorme. O pessoal passou a evitar o Lula, porque o Erdogan ficou constrangido com esse negócio, dessa iniciativa do Lula, né? O Lula só fez merda. O Lula se acha muito mais importante do que é. O Brasil é um país muito importante, não tenha dúvida, mas não é essa importância toda de achar que o Lula quer Nobel da Paz, que ele se acha muito mais importante do que realmente é, né? E ainda tem um problema, esse negócio do Lula poupar a Rússia, do Lula estar obedecendo a Rússia, eu não sei se vocês estão sabendo, mas recentemente lá nos Estados Unidos, o Trump mudou de lado, tá? O Trump mudou de lado. O Trump já falou que vai ajudar a Ucrânia, vai botar sanções na Rússia. E uma legislação que está passando no Senado americano propõe 500% de tarifa em países que compram produtos de energia da Rússia. Ou seja, não é nem comprar petróleo da Rússia, qualquer produto de energia da Rússia, se um país comprar, vai receber 500% de tarifa. Você sabe que o Brasil é um dos maiores compradores de óleo diesel da Rússia nesse momento, né? Eu sempre falei aqui, eu falei, olha só, diesel manchado de sangue a gente não precisa. Ah, mas vai ser mais caro o diesel. A gente vai pagar mais caro. É importante. Sai muito pior comprar diesel manchado de sangue, comprar fertilizante manchado de sangue. Não vale a pena. É uma economia burra no primeiro momento que você vai pagar muito mais caro mais adiante. E está arriscado isso acontecer exatamente agora. Essa legislação ainda tem que ser aprovada na Câmara, tem que ser aprovada no Senado, tem que ser aprovada na Câmara e tem que ir para a sanção do Trump. Mas tudo indica que vai acontecer. O Trump está se posicionando corretamente do lado da Ucrânia agora e está batendo na Rússia. Então isso vai acontecer e isso pode ferrar com o Brasil ainda mais. Tá achando ruim 50%, vai vir 500%, o que vai ser basicamente bloqueio de compra de qualquer coisa do Brasil pelos Estados Unidos, né? Então essa é a situação do Lula. O Lula quis cantar de galo, achou que estava liderando o mundo livre na cabeça dele. Não, você está liderando o mundo que está morrendo. Você está liderando o mundo moribundo da esquerda mundial, que não consegue mais fornecer soluções para os problemas atuais da sociedade e está morrendo no mundo inteiro. E está culpando a rede social. A culpa não é da rede social, a culpa é de vocês, da esquerda mesmo. Então, olha o buraco que a gente está se metendo, né? O pior é se a gente chegar na Venezuela. Aí, meu amigo, aí não vai ter saída tão fácil. Aí a coisa fica mais complicada realmente. Aqui, ó, o Flávio Gordon mata a parada aqui, ó. Lula, Trump e a soberania de fachada. O círculo da proteção do Vyshynski tropical. Ou seja, o que ele está dizendo aqui é que o Lula não tem nada de porra de soberania brasileira. O Lula está agindo pela Rússia. O Lula está agindo a mando do Putin. E é só isso. Não tem nada de soberania no final das contas, né? Soberania made in China. É a soberania que obedece à China. É isso daí. Quando o Lula fala de soberania, ele está querendo dizer que ele tem que aceitar a venda da nossa soberania para a China e para a Rússia, o que, diga-se de passagem, não é tão incomum na América Latina, infelizmente. De novo, se a gente conseguir ter eleições em 2026, eleições livres, com o Bolsonaro concorrendo, eu não tenho problema nenhum não, tá tranquilo. A gente vai ganhar e vamos mudar essa coisa toda, vamos consertar esse país mais dia menos dia. O meu medo é a gente embarcar no modelo Venezuela. Aí, meu amigo, vai demorar mais tempo para a gente sair dele. Obrigado por assistir o vídeo até o final.
Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.